22 de abril de 2024, Guarulhos, São Paulo. Joca era aguardado. Ele deveria ter chegado horas antes em outra cidade do Brasil, mas a companhia aérea tinha feito o Golden Caramelo voar pelo país. Joca era aguardado. Ele chegaria, mas não como todos esperavam. Confira meu encontro com João, o pai de Joca, que fala de saudade e fala também de justiça. Como você está hoje? Hoje, primeiro, foi muito surpreendente para mim. Tem muita gente que me acolheu não tendo animal e principalmente não levando o animal como um filho ou como um membro da família. Isso foi uma coisa muito impressionante para mim. Então, realmente precisava acontecer e as pessoas pegaram isso com muita força para elas, né? E hoje eu estou um pouco melhor. Eu falo que é um dia de cada vez. O luto, você vai enfrentando ele todos os dias. Eu, no início, eu demorei um pouco para minha ficha cair, para eu aceitar tudo aquilo. É muitas perguntas, muito questionamento que você faz com você mesmo. O porquê que é comigo, o porquê dele ter ido. Então, ele era muito novo e eu me questionava muito. Mas, tanto que no início, quando aconteceu, eu não tinha acesso às redes sociais. Minha família acabou preferindo que eu não tivesse acesso. Foi com a sua mãe que eu conversei, Foi. Um pouco, vi o seu Instagram. Lá no início, isso. E eles não quiseram ter. Aí a minha terapeuta falou para eu ter o acesso porque ia me fazer muito bem ver o amor que as pessoas estavam mandando para mim. E realmente isso foi uma virada de chave. Quando eu comecei a ver, que eu comecei a interagir com o Instagram e ver que a minha vida mudou ali mesmo, perceber ela, então eu falei, bom, isso me amorteceu um pouco, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Então, porque exatamente o que você falou, né? O amor do outro te fortalece para o momento que você está passando e o amor de pessoas que você nem faz ideia, que passou a conhecer, inclusive. Exato. Que hoje viraram minha família. Porque hoje eu mostro tudo da minha vida para eles. Eu sinto uma necessidade de dar esclarecimento para eles, mostrar o meu dia a dia para eles, tudo que eu faço, principalmente pela causa animal hoje. E fiz a parte também de abrir mão da minha carreira por conta disso. Então, porque eu senti que era o meu propósito. E muita gente fala, Beto, e eu não acreditava na época. Ele está debaixo da câmera. Debaixo da câmera de 70 mil reais. Não são 70. Acho que não, né? Só você me... E eu sempre escutava na rede social todo mundo falando, eu sinto o amor de vocês à distância. E eu pensava, nossa, não é isso, não pode ser. E é nítido, Beto, é palpável quase o como você sente o amor de pessoas que você nunca viu na vida. Que o animal de estimação, o que na verdade hoje é nosso filho, o que é tudo, eu acho que eu vi até uma entrevista do delegado, que eu vou querer saber como é que ficou o caso, tudo, que ele diz o quanto que os animais, graças a Deus, pararam de ser vistos como objetos ou apenas como animais de segurança de uma casa. Eles são parte real de uma família. Sim. Eu acho que ali abalou todos nós, porque todo mundo que gosta de um animal se sentiu, de fato, em cima de você. Pode desligar o celular. Desculpa. Pode, de fato, ter esse sentido realmente no seu lugar. Sim. Mas você até me falou, eu queria conhecer um pouco de você antes, eu queria conhecer um pouco mais do Joca e tudo mais. Você falou que mudou de carreira. Quem é o João? Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Você é super novo ainda. Muito novo. Qual é a sua história? Eu sou um cara de São Paulo, capital. Eu morei muitos anos fora do Brasil. E eu voltei com 30, eu já era formado. Em quê? Eu sou engenheiro. Olha, tá. E tive a minha carreira estava muito bem. Eu nunca tinha pensado em mudar de profissão. Eu sempre gostei muito do que eu fazia, até porque eu consegui integrar muito a engenharia com a arquitetura dentro da minha carreira. Então, eu trabalhava muito diretamente com a parte de arquitetura, muita casa-cor, muita coisa. E eu decidi ir para Sorriso com uma empresa nova. E é aquela coisa, eu falo que a ganância e a ambição, elas andam de mãos dadas. Você tem que saber dosar para você não cair para a ganância. E eu sempre quis mais, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre quis muito mais. E a minha vida estava muito tranquila. E eu decidi ir para lá. Você estava bem em São Paulo, estava estabelecido. Muito bem. Por que Sorriso? Tinha um nome. Porque Sorriso é uma cidade, é a capital agro, né? E Sorriso cresce muito na engenharia civil.
E é um crescimento assim, eles crescem 17% ao ano, a cidade. É muita Não coisa. sabia disso. Muita coisa. E como é uma cidade muito rica, é uma cidade que é muito próspera. Vem, acho. Eu vi a oportunidade de ser maior lá também. E por conta dessa minha decisão, que foi no dia, né, que eu mudei, eu perdi o Joca. Foi no dia. Aí, quando tudo aconteceu, aí ele começa. Filho, vem pra cá. Ele fica segurando a guia ele pra traz passear. A guia. Tá. Vem pra cá. Vem. Senta, filho. Pronto, fica. E depois de um tempo, quando eu comecei a raciocinar tudo isso que eu tinha feito, o quanto as pessoas me deram voz para a causa e eu entendi que aquilo ali era meu propósito de vida, eu parei e falei, não está dando. Eu não estou conseguindo conciliar a minha vida profissional do meu propósito de agora. E eu parei e pensei, eu falei, putz, tanta gente hoje no mundo, acho que você já deve ter se questionado com isso, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? O canal eu abro por conta desse questionamento. Exato. Qual que é o meu propósito? Será que o meu propósito é só estar aqui, ganhar dinheiro? Exato. E acabou? Eu não vou mudar em nada, eu não vou fazer nenhuma melhoria para alguém? Será? E aquilo começou a bater muito na minha cabeça. E foi quando começou a ficar praticamente inviável eu trabalhar, porque eu vivia muito em Brasília, São Paulo, e as pessoas ligavam muito para o meu escritório. E eu falei, bom, acho que está na hora. Eu lutei tanto por mim, mas eu perdi o meu bem mais precioso por conta dessa ganância, porque para mim foi uma ganância ter ido para lá. Eu poderia Você ter ficado. culpa, então? No início eu me culpei muito, sim, porque a minha vida estava muito bem estabelecida aqui. Você não entendeu que você não teve culpa de nada da morte do Joca? Hoje mas sim. Você pensa o seguinte, vê se que a estou minha correto. atitude pré-acontecido, eu poderia ter mudado. Eu poderia não ter ido para lá, sendo que a minha vida estava tranquila aqui. Por isso que eu falo da ganância e ambição. A ambição, tudo bem, mas só que ali na hora eu quis mais do que eu tinha. Tudo bem, é normal você querer ter mais, mas não muito mais. Acho que Deus virou para mim e falou assim, pronto, agora você vai dar uma pausa, porque aconteceu isso e você vai ter que mudar a sua vida. E foi exatamente isso. Eu decidi, foi uma transição bem pensada, eu precisava muito, até porque eu precisava me manter parando a minha carreira. E foi quando eu anunciei que eu ia voltar para São Paulo e cuidar literalmente 100% da causa animal, e eu ia estar encerrando a minha carreira de 11 anos. Você ficou quanto tempo em Sorriso, então? 7 meses. 7 meses, mas deve ter sido devastador. Foi. Porque, além de tudo, você ficou sozinho. Foi. Você tinha amigos lá? Não. Não, porque assim... Amores, alguma coisa? Nada. Porque eu me fechei um pouco, né? Quando tudo aconteceu, que eu estava em São Paulo, a minha vida virou um turbilhão de coisas. Então, eu não tive nem tempo de fazer com que a minha ficha caísse. Sim. Tanto que a minha ficha não caiu aqui. Mas aí eu tive que ir para Sorriso, até por conta das minhas responsabilidades que eu tinha feito lá. Ele viveu comigo 24 horas. Eu ia para o escritório, ele ia junto. Você viajava e levava? Aqui no Brasil, sim. Todos os lugares que eu ia, que eu podia ir de carro, ele ia comigo. Avião foi a primeira vez que ele foi? Foi a primeira vez que ele foi. Eu nunca quis levar ele de avião, porque o que eu penso? Você vai de férias para algum lugar. Não é justo você fazer ele passar por todo esse estresse para ficar uma semana no Nordeste, por exemplo. 100%. Não é coerente isso. Mas a minha mudança para Sorriso, eu achei que seria a melhor opção, até porque é pouco tempo de voo. Eram 2 horas. 2 ele horas, ficaria 2 até horas 3, e meia. né? O laudo dele não. A autorização dele viajar era de 3 horas. Ele podia ficar até 3 horas no voo. Então, para mim, seria a melhor opção do que ele ficar 14 horas num carro comigo. E outra, era a mudança inteira. Então, seria muito estressante para ele. Eu também não ia dirigindo 14 horas na minha cabeça de antes. Então, para mim, foi a melhor opção. Sim. Foi pensando de uma maneira mais pé no chão, né? Sempre foi a minha opção mais fácil. E não foi. Quando ele chega nesse dia, vamos lá para o dia 22 de abril de 2024, exatamente um ano, a gente está, como eu falei, a gente está gravando dia 22 de abril de 2025. Um ano atrás, você acordava. Sim.
É um trâmite para você levar um cachorro. Você precisa de uma série de coisas veterinárias. Quais são eles? Eles pedem atestado de saúde, eles pedem vacinas em dia, eles pedem que o animal esteja saudável, não obeso, muita coisa eles pedem. E ele já tinha tudo isso, porque eu sempre fiz os exames do check-ups do Joca, sempre, a cada 6 meses eu fazia. É porque esse cachorro precisa, inclusive. Ele E é outro, eu muito tinha grande. muito medo de perder ele, Beto. Eu falava pra ele diariamente. Sério, a minha mãe já deu entrevista falando isso e eu falava mesmo, eu pegava nele e falava, filho, que você dure muito, porque eu não ia conseguir viver sem ele. O tempo... Parece que a gente... Alguma coisa vai dizendo pra gente, é surreal. Eu tinha muito medo a ponto de chorar de falar isso pra ele. Eu entendo, opa. Sim. É muito forte. E estava tudo alinhado para ele ir. A gente teve que ir mais cedo para o aeroporto, né? Até porque... Com Guarulhos. Guarulhos. Aí eu deixei ele em Guarulhos e fui para o meu embarque. Como foi o momento de dar tchau para ele? Ele entrou na casinha numa boa? Como Entrou. foi? Ele já era muito adestrado em caixa de transporte, né? Então ele entrou muito tranquilo. O que me pega muito foi que na hora que eu tava, ele estava sendo fechado, né, na caixa, ele me viu e quis enfiar a cabeça para fora e eu empurrei a cabeça dele para dentro. Essa cena eu acho que eu não vou esquecer Mas nunca. é que você tinha que fazer isso. Mas olha, eu lembro que quando eu estava indo pro carro, eu olhei para trás, eu vi ele indo embora. Mas Beto, nunca que eu ia imaginar. Nunca. Olha, em 5 anos, eu com medo de perder ele, naquele dia eu não tive. Eu achei que seria tranquilo. E foi isso. Aí eu fui pro embarque, para embarcar. Quando eu cheguei lá, lá em Sinop me avisaram que ele tinha... Você chegou e como é que você estava lá esperando? Sim. Você Não estava esperando. Não, como é que foi então? Não, eu cheguei em Sinop e na hora que eu cheguei, que eu tirei o meu celular do modo avião, muitas mensagens. Muitas ligações, várias ligações. De quem você não sabia quem era? Não sabia. Aí uma responsável me ligou, eu estava já na esteira de desembarque com as malas. Eu estava com 16 malas. Jesus do céu. Que eu tava Era uma mudando, mudança né? de casa. Exato. De vida. Eu não levei nada de móveis, eu levei só roupa. 16 malas. Eu não queria entrar nessa parte. Eu achei que eu era uma pessoa com muita roupa, tá? E ela falou, olha, João, ela me chamou para eu ir lá fora, e me falou que teve um erro e que tinham colocado ele para Fortaleza. Ah, então você já foi... A companhia Na hora, já sabia. Eu não saí do aeroporto, eles já sabiam que tinha colocado ele no avião para Fortaleza. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei louco na hora, mas em todo momento nunca passou pela minha cabeça. No momento você pensou, erro Ok, absurdo. Sim, exatamente. Você deve ter perguntado qual era a informação sobre a qualidade de saúde dele Falei se daquele. ele estava bem, aí mandaram um vídeo dele, que ele estava lá no... Aquele vídeo que a gente vê? Não, é outro. O vídeo que eu tô sentado lá foi minha mãe que fez. Não, eu sei, mas tem um vídeo ele lá em Fortaleza. Sim. Não, esse vídeo foi a imprensa que conseguiu pegar com tá. a polícia e que das câmeras de monitoramento do aeroporto. E tem uma mulher falando, olha, já pus aguinha, ó, que bonitinho. Sim, não, isso aí foi... Isso foi eles que me mandaram esses vídeos. Pra mostrar pra você ficar tranquilo. Exato. E ele na pista do aeroporto. Que ele estava bem, Sim. que ele estava sendo... E ele, pelo vídeo que aparece... Eu achei ele muito ofegante. E eu te perguntar isso, só a gente que reconhece. Ele tava muito ofegante. Eu falei, ele tá muito ofegante. Não, ele tá bem. Aí me puseram no avião de volta para Guarulhos, que eu ia encontrar com ele em Guarulhos para retornar para Sinop. Só que não foi isso. Eu cheguei em Guarulhos e... Chegou antes dele? Cheguei. Cheguei em Guarulhos, era 2h da tarde. Ele chegou 4h15. Aí, quando ele chegou, aí eles me informaram. Você ficou sabendo que ele tinha morrido já quando você chega na caixinha? Não, quando ele pousou. Quando ele chegou, veio uma responsável e me falou que ele tinha passado mal no avião. Aí eu olhei para ela e falei, mas como assim, passado mal no avião? Aí ela falou para mim, e ela não falou nada para mim ali. Aí eu que perguntei para ela. Aí eu perguntei, ele morreu? Aí ela só acenou com a cabeça.
Beto, de verdade. Ali na hora, eu não lembro de muita coisa. Imagino. Muita coisa. Assim, eu só lembro da hora que eu peguei o telefone e liguei para minha mãe, porque a minha mãe estava me aguardando chegar, porque ela ia me buscar e eu ia ficar na casa dela até o meu próximo voo. E eu lembro, ela estava fazendo a unha. Aí, quando eu liguei, ela ainda fala que ela estava esperando eu ligar e ela falou assim, ele deve ter chego com o Joca. Aí eu falei uma frase para ela, que ele tinha morrido. Depois daquilo, Beto, acho que a minha mente, acho que ela meio que... Normal, ela apaga pra gente sobreviver. Ela apagou. Tanto que o vídeo que a minha mãe fez, eu não lembro. Aquele que você tá baixado, falando ele ainda tá quente. Não, o que viralizou mesmo, né? Que é aquele que eu tô sentado na frente da caixa e ela gritando. Aquele eu não lembro dela ter feito. Eu não lembro da minha mãe ter chegado no aeroporto. Não lembro. A minha família inteira foi para lá. Inteira. Foi todo mundo. E nós ficamos lá das 4 e pouco até 1h da manhã. Como foi ver ele? Que momento que você recebe ele? Eu não lembro. De verdade mesmo, eu juro. O que a sua mãe conta? Ou as Ela fala relembram? que quando ela chegou, eu já estava sentado ali Você já na estava caixa. ali em frente, Sim. A caixinha deles você já tinha recebido? Já. Eles não queriam me deixar ir até lá. E eu que saí correndo no meio, porque é uma área que é fora da área de embarques, de embarque de passageiros, né? A área de carga, né? Sim. Eu só lembro que eu saí, eu entrei direto e eu vi a caixa dele. Depois disso, eu liguei para minha mãe e eu apaguei. Ela falou que eu fiquei quase 6 horas sentado na caixa. Eu fiquei sentado lá. Aí nós saímos de lá, era 1h da manhã, e a loucura começou. Porque a minha mãe fez aquele vídeo, ela mandou para minha irmã. Ela falou assim, olha que absurdo isso. A minha irmã postou. E o vídeo, o original, bateu quase 3 bilhões de visualizações. Isso bateu, acho que 5 milhões em menos de 1 hora. Sim. Começou a compartilhamento. Eu compartilhei. Muita coisa. E quando tudo acabou, que aí eu saí do aeroporto, a casa da minha mãe já estava tomada pela imprensa. Tinha imprensa de todas as televisões, estavam na frente da casa dela. Não sei como eles descobrem isso. O nosso trabalho é esse. Gente do céu. Telefone, sim, tudo, gente. Eu não entendo como vocês conseguem isso. Mas eu fiquei uns 3, 4 dias dopado mesmo. Eu não conseguia dormir. Eu tomava remédio todos os dias para dormir. E tanto que muitas entrevistas que eu dei, eu tava à base de remédio mesmo. E eu sempre fui aquele cara que eu nunca gostei de tomar remédio, mas era uma coisa que você acordava, você lembrava. Acho que ali no caso, sobreviver. Você tá ali meio que vegetando mesmo. Sobreviver, que eu digo o seguinte, sim, você precisa... Você não vai estar vivendo. Aqueles dias não são dias para viver. Exato. São dias para sobreviver. E sobreviver significa dormir, comer, tomar água. O banho é necessário. Ou tomar água. Mas senão você morre também. Exato. Se você não dorme, você pode morrer. Se você não come, você morre. E se você tomar água, você morre. Sim. Então é uma questão de... Vamos fortalecer o corpo para poder fazer o que precisa descansar. ser feito também. Ali eu acho que a minha chave começou a virar ali. Que eu precisava, como a imprensa começou a ficar muito em cima, começou a ter briga de imprensa para... Quem é que pegava a sua primeira entrevista? E outras também. Aí eu comecei a dar essas entrevistas. Aí teve uma vez que a Ana Maria me chamou. Ana Maria Braga. Isso. Ela queria que eu fosse até o Rio, aí eu não tinha condições de sair de São Paulo. Imagina, pegar avião. Não dava. E aí a gente fez aquela entrevista por vídeo mesmo, que foi uma entrevista muito importante em tudo. Para tudo, na realidade. E mudou muita coisa. E ali com a Ana eu consegui ser mais eu mesmo. Achei que a Ana Maria Braga estivesse gravando em São Paulo. Ela está no Rio também? Não, acho que ela estava no Rio quando... Porque eu achei que ela estava em São Paulo. Quando aconteceu, acho que a gente estava no Rio. Tanto que teve seria o café da manhã, mas aí não... Ela ainda até achou melhor também que não levasse pelo lado do café da manhã. E a gente fez essa entrevista que mudou tudo. E com ela... eu consegui ser eu mesmo. Porque ela levou a entrevista de uma forma muito mais
humana do que muitas outras que eu mãe de estava pet dando. também. Exato. Ela chorou comigo. É lógico. Então foi uma coisa foi muito especial. Foi muito especial tudo, mas demorou muito para. Mas eram aqueles dias que não acabava e você tinha também uma coisa, porque o medo que você tinha do Joca partir era o mesmo medo que eu tinha da Odete morrer. Eu também engraçado porque eu falava com ela quase todo dia, eu falava, filha, principalmente no finalzinho que ela estava muito doente, eu falava assim, tenta mais um pouquinho, mais um dia por mim e tal, não sei o que lá. E ela, só que a Odete, ela foi da vida, ela vai morrer antes de mim, não tem como, ela não vai viver. Preparando. A gente tem, tal, não sei o que lá, blá, blá. Então, o que eu chamo que você passou é o que eu digo para as outras pessoas que sentam, você é a vítima viva de um crime. Você é a vítima, você é a voz daquele que partiu e que foi arrancado. O que você teve, tiraram de você. É um crime. É como quando uma mãe chega e encontra, a mesma coisa que aconteceu com você, você descobre que o seu cachorro foi tirado a vida dele. Sim. Então, esse arrancar de alma é muito mais complexo, de você conseguir entender a morte, porque não é a morte, é um assassinato, é diferente. Eu falo, é o que muita gente fala, né? É o que eu acredito também. Quando você tem mãe, pai, Deus me livre, mas até um filho pet, quando ele está doente, o seu psicológico já vai se preparando para o fim. Ou um acidente, de fato. Exatamente. E como aconteceu comigo, que aconteceu com outros também, não é uma coisa muito repentina. Tira muito rápido. E eu vivia com ele, Beto. Para você ter uma ideia, eu recebia convites de eventos, que eu ia muito para eventos. O convite era João e Joca. Porque eles sabiam que se eu recebesse o convite e o Joca não poderia ir, eu não ia. Então, ou era eu e ele, ou não era. Já teve Casa Cor que o Joca foi autorizado a entrar na Casa Cor porque não pode. Mas não pode, cachorro. Não pode. O Joca já entrou comigo na Casa Cor. Ele já entrou comigo em obra dentro da Casa Cor. Então, eventos grandes. E ele sempre ia comigo. Ele também era uma coisa da dependência emocional também. E era meu filho. Eu acho que ele não tinha Era uma extensão sua. Era uma extensão minha. Até porque se você tem um filho, você vai largar ele para ir para todos os lugares, vai deixar ele? E fora que assim, não adianta, mas filho é uma... Não, e além de tudo, eles precisam da gente demais. Exato. Ele não vai conseguir abrir a geladeira e pegar a comida dele. Exatamente. Ele não vai... Mas ele vai entender você, da sua dor, da sua tristeza, da sua alegria, e ele vai compartilhar muito isso mais que qualquer outro ser humano. Exato. Eles têm uma coisa... Eu vou te contar uma... Eu vi uma camiseta que eu amei. Gato é o melhor tipo de gente. Sim. Eu amei essa camiseta. Eu estava na academia, eu vi isso, achei linda. Eu falei, seja cachorro, animal é o melhor tipo de gente. Eu vou te falar é um caso bem rápido. Eu estava em Sorriso e eu recebi o Astor, né? Minha mãe que me deu ele de presente. E quando nesses momentos de queda minha, de eu ficar muito mal, eu não conseguia chamar o Astor de filho. Eu vou entrar nesse passo. Mas já vai me trazendo. Sim. Fala. E nesse dia, minha mãe muito preocupada, porque ela falou assim, gente, ele nunca... Eu liguei para ela no dia, eu falei, mãe, o cachorro chegou, eu fiquei muito feliz. E ela, meu Deus, eu sempre falei para ela que eu não queria. E nesse dia, eu sentei no chão, no sofá, assim, no chão, encostei no sofá e eu comecei a chorar muito. E eu não chegava perto do Astor. Imagina. Não conseguia chegar. Aí depois, quando você entrar nesse assunto, eu vou te falar. E depois ele... Mas já pode falar agora, não tem problema. E eu não queria ter o Astor. Eu não queria ter outro cachorro. Até porque na minha cabeça eu falei, será que eu vou estar substituindo o Joca por ele? Eu não queria ter. E também o medo de perder também, isso se torna uma coisa muito latente, muito próxima a você, quando acontece algo muito, muito traumático, como aconteceu comigo. E quando ela me deu ele, que ele chegou no escritório, eu fui para casa e entrar com ele dentro da casa, que era para eu ter entrado com o Joca, foi uma coisa muito forte. Foi muito pesado para mim isso. E eu estava sozinho ali. E eu não conseguia tratar ele como um filho. Ali na hora que eu recebi, eu peguei ele, eu falei, nossa, eu vou cuidar de você, mas para mim não... Eu tinha um bloqueio. Aí, e a internet inteira em cima de mim, falando, não, você tem amor para os dois, você tem amor para muita gente, mas ainda era muito difícil eu conseguir desvincular a imagem do meu filho Joca para o Astor.
Eu tinha medo de fazer comparações, eu tinha muito medo disso. Hoje eu não faço nenhuma. O Astor é minha vida. Aí eu estava sentado no chão, no canto do sofá, chorando. Eu estava muito mal aquele dia. Muito. E ele veio... O Astor era pequeno. O Astor tinha 4 meses quando isso aconteceu. Eu ganhei um quadro pintado do Joca. A imagem do Joca. Enorme o quadro. E eu não conseguia colocar aquele quadro na parede. Lógico. Porque, como era muito real a imagem dele... A dor é maior ainda. Eu acordava... Eu amo o quadro. Quem me deu... Eu fiquei muito emocionado. Eu amei o quadro, mas era muito vivo aquilo em mim. Tanto que eu tive que tirar do meu quarto. Porque eu acordava... O Joca sempre me acordou com o focinho em cima da minha cama. Do meu colchão. E eu já cheguei a acordar de ver ele com o focinho encostado por conta do quadro. E eu peguei o quadro e coloquei dentro do closet e deixei ele lá. E nesse dia, eu estava chorando, estava muito mal. Já fazia 4 dias que o Astor estava comigo, 4 ou 5... Não, mais, quase um mês comigo. E eu vi que ele ficou quieto, ele sumiu. O Astor, ele sumiu. E eu lá chorando, comecei a chamar ele, Astor, Astor, Astor. E eu fui procurar ele pela casa. E eu escutei um barulho, tipo esse do quadro. Sim. Caindo. Na hora que eu entrei no closet, ele estava deitado em cima do quadro. Era o Joca falando... Ele estava deitado, eu juro pela minha avó. Pode amar o Astor, não tem problema. Ele estava deitado em cima do Astor, do quadro. Porque o quadro é telado, né? Uma tela. Sim. E ele deitou em cima do quadro, em cima do rosto do Joca. Nossa, aquilo ali para mim foi... Ali foi uma libertação? Não. Foi uma autorização do Joca? Acho que foi. Acho que pode foi. Eu tô aqui, mas pode amar ele aí. Sim. Agora, ele morre... Como que o que aconteceu com o Joca? Porque ele entra no avião em Fortaleza... Filho. E vai vindo para Guarulhos. Sim. Ele aparece ali, você falou, ele está ofegante. Sim. Mas ele ainda está, parece que ativo. Sim. Né? O que aconteceu com ele? Ele chegou em Fortaleza, ele ficou no calor, ele não ficou... O que aconteceu com ele? Pelo que foi investigado, ele ficou na pista quase 40 minutos. Aqui é um calor, uma pista de aeroporto, é um calor absurdo para qualquer pessoa. Para um Golden. Muito mais. E aí, quando a gente não sabe, né? O laudo fala que ele morreu no retorno, foi no avião. Vindo para cá. Mas o start da morte... Ninguém, não tem nem como saber, consegue, né? Não tem. Eu sei que a autópsia dele deu como... Aquela aquela coisa que fica muito calor, né? Ele não consegue fazer a troca. Tem hipertensão e tem... Como hipertermia. É que é? Hipertermia, tá. Foi isso. E até hoje eu não entendo o que é. Eu não calor, fui... Né? Morreu de calor. Sim, eu não fui, até porque o Joca teve... Ele fez autópsia num particular que a gente contratou, mas depois ele teve que ir para a USP, porque a justiça pede que saia um laudo da USP. Então, isso foi muito traumático para mim, até porque, graças a Deus, graças à minha mãe, eu não estava aqui em toda essa movimentação dele de um lado para o outro. Eu acho que eu não teria aguentado isso. Ela que foi pessoalmente buscar ele para levar para a USP. Então... E ela falou assim, bom que você nem viu, porque é uma autópsia. E tanto que na cremação dele eu não estava, eu não consegui voo para São Paulo num dia. E ele ficou quase 2 meses para eu conseguir cremar ele. 2 meses. Por quê? Por conta das autópsias, por conta dos laudos porque é um crime, você precisa de um tempo de Sim. nem tá. E como muita gente assiste aqui, eu queria falar, porque muita gente me questionou em relação do porquê foi muito tempo. E foi exatamente por isso, porque ele ficou quase 30 dias numa clínica particular que a gente contratou. Depois a gente descobriu que tinha que mandar ele para a USP. Aí teve que achar uma data para levar ele para a USP. Ele estando na USP, são quase mais 30 dias para ele poder ser liberado. Então, do velório que teve, que eu não vi ele no velório, né? Eu fui no velório, mas ele estava todo coberto, porque ele já estava em autópsia. Entendeu? Ele já estava em autópsia. Então, quando a gente foi para o velório, eu não sei como que ele estava, porque tinha um pano em cima do corpinho dele, do corpão dele. Né?
Então, para mim, eu não vi. Mas demorou muito até a gente chegar na cremação. Tanto que quando liberou ele... não, filho, você não vai pegar rabo agora. Aí ele chamando a atenção, ó. Pronto. Você já é grande, você já chama a atenção. E aí foi por isso que foi muito rápido. E aí eu falei, não, vamos já cremar. Eles fizeram uma live comigo e chegou aí 1.000 pessoas no crematório. Lá em... Onde que é? Foram 1.000 pessoas no crematório? No crematório. Assistir a cremação, não porque pela internet? Não, foi lá. Eles mandavam para Hip Pet Nossa. que eles queriam ir até lá. Aí o dono da Hip Pet me ligou, ele falou assim, João, como vazou as fotos lá do velório, você prefere que a gente feche para o público a cremação dele ou que abra? Porque é melhor, porque o vazamento das 2 fotos foi muito pesado para mim. Lógico, mas... Estampou a capa do G1. Então foi muito pesado para mim. Aí eu falei, bom, quer saber? Vamos abrir, porque eu não quero ter essa experiência de novo. Então eles ficaram na parte de fora, só minha família entrou e eu fiz uma live para poder ver a cremação. Não a cremação toda, mas Não, você não vê, só a despedida. Só a ele despedida. indo embora. Eu não quis ver nem ele entrando. Não quis. Aí ali me surpreendeu, porque eles deixaram ele, parecia que ele estava dormindo. A Hip Pet fez um trabalho surreal. Surreal. Você pegar um corpinho de 2 meses, que já não era mais, porque como a autópsia divide tudo, enfim. Então, eles deixaram ele como se ele estivesse dormindo. Dormindo. Foi uma imagem final para você. Foi. E foi incrível. Aí minha mãe levou as cinzas dele para Sorriso, para mim. E aí a investigação, o que se descobriu até agora? Ou como é que está o caminho dessa história? Como é que está o inquérito dele? Já virou denúncia? Isso é uma coisa que eu não tenho tanta informação, porque eu não quis entrar muito nisso com o Marcelo. Eu sei que a gente tá em processo ainda. Teve as oitivas de todos, isso é público, né? Sim. E no início eles fecharam o inquérito, fecharam segredo. Assim, com o segredo de justiça, porque começou a ficar vazou muita coisa, e eles decidiram fechar. Mas aí os meus advogados conseguiram com que abrisse, porque não é um... Tem uma lógica. Segredo de justiça, por quê? Se não é menor de idade, não é segredo, porque não é violência sexual, tem tudo. Isso, exatamente. Para ter um segredo de justiça tem que ter uma lógica. Então, não tinha essa lógica. E está nesse processo. Posso te falar uma coisa? Eu nunca me preocupei em achar um culpado. Para ser bem sincero. A companhia aérea, o que ela fez? Até agora a gente não tem, tem 2 níveis, conexões. Né? Civil e criminal. Isso. Nenhuma das 2 a gente teve comunicação. Mas porque eles não quiseram? Não, eles não tiveram, eles não vieram falar comigo e eu também não fui falar com eles. A Gol não te mandou uma coroa de flores, não te mandou um pedido de desculpas, não te mandou... A Gol não fez nada? Nada. A Infraéreo, os órgãos competentes, de um caso com essa notoriedade. Sim. A parte política, né, a gente conseguiu muita coisa. Não, isso sim, eu vou falar da Lei Joca e tudo mais. E eu lembro que em seguida as companhias aéreas começaram a mudar muito. A bloquear viagem animal. Sim, porque isso foi uma coisa boa, porque eles começaram a olhar para dentro depois de tudo isso que aconteceu. Mas a minha comunicação com a companhia aérea foi nula. Eu não fui atrás, porque aí entra para a parte da justiça, então deixa com eles. Que faça. Mas ir atrás deles, entrar em contato com a gente... Mas eles não te deram apoio? Não me deram. Nada? Nada. Ficaram... Eu tive uma ligação do presidente um dia depois, no mesmo dia, e foi a única coisa. E eu posso te falar uma coisa, não há nada que nenhuma companhia aérea me fale. Isso para mim já foi consumado. Não, mas existe uma questão da ação da pessoa. Sim, da atitude da pessoa. Sim, exato. Ela pode... Nunca vai recuperar. Sim, mas me desculpa, eu não, o que eu vou esperar? Sabe quando alguém te faz mal? Que te prejudica de alguma forma? Não pensou. Você vai esperar o quê dessa pessoa? Sim.
Nada. Então, eu até falei com a minha equipe de advogados, eu falei, eu não vou ficar me martirizando de saber quem foi o culpado ou o que aconteceu lá, até porque o fato foi consumado. Eu tenho que olhar hoje para o propósito que eu tenho na minha vida. Que é o que nasceu de fato. Exatamente. Você. Então, o que acontecer, eu não viso dinheiro, eu não viso nada disso, assim... Olha só essa essa patinha derruba a câmera. Eu te conheço, né? Pronto. Então, para mim, teve muita especulação, muita coisa de valores e isso nunca foi... Nada aconteceu de verdade. Nada aconteceu de verdade. Saiu, algumas coisas saíram. Não, chegou a sair 10 milhões. Nossa Senhora. E não, 10 milhões foi um procurador, acho que foi um procurador do Mato Grosso que entrou com um processo civil público contra a companhia e ele estava pedindo 10 milhões. Tanto que eles tiveram que se retratar falando que eles não tinham link nenhum comigo. Assim, foi uma ação do Estado do Mato Grosso. O Estado pode fazer, mas aí também Sim. Não é você que está à frente disso. Tá? Não. Então, a parte financeira eu não... Interessante, porque você não buscou a justiça só pelo Joca, você está buscando uma mudança por um todo. Como que é a Lei Joca, o que é a Lei Joca, como que ela foi desenvolvida? No início, eu nunca quis colocar a política no meio disso, Beto. Mas a política que muda muitas coisas. Exatamente. Não tem o que fazer. Infelizmente, né? Até porque eu entrei na política hoje, muita gente fala que é um respiro novo em cima disso, porque eu não viso dinheiro, eu não viso engajamento. Uma coisa, eu vou aproveitar você falando isso, que eu falo muito que eu não falo sobre política. O que não significa que eu não entenda. Sim. E não estude e não saiba sobre política. Uma pena que a gente chegou hoje no país numa divisão de pensamentos e virou um toma lá da cá, uma Sim. briga de um lado pelo outro. É uma pena porque é através da política que você muda uma sociedade. Exatamente. Através das pessoas que estão votando, que foram votadas, que estão na Câmara dos Deputados, que estão no Senado, que estão no Legislativo e no Executivo. Sim. Então, é uma questão que a gente hoje não fala sobre para não brigar. Você tem que saber com quem fala. Mas a política, ela vem, inclusive, para melhorar a sociedade e é através do bom debate que se faz. Sim. Então, é impossível, por exemplo, a Carol, a mãe da Isabela Nardoni, está agora lutando pela lei Isabela Nardoni, tem uma série de coisas. Agora, no teu caso, só através de uma lei que você vai poder ajudar a impedir novos jocas. Sim, e você sabe que, por isso que se chama política pública. Eu falo que tudo aconteceu e só foi possível até agora porque a população se uniu. É que a gente não tem noção da força que a gente tem. O Joca uniu direita, Exatamente. Esquerda, centro-direita, porque ali foi uma dor. Foi. Ninguém vai te perguntar na hora que o seu cachorro vai morrer se você votou em A ou B. Exato. Entendeu? Então, a morte, eu digo que o crime, ele é o mais democrático possível, Sim. porque ele não vai querer saber se você é de direita ou de esquerda. Não vai. E para mim foi uma coisa muito... Eu comecei a perceber, entrando literalmente na política, eu cheguei em lugares dentro de Brasília que ninguém nunca chegou se não é um político. Sim. E ali eu vi que a gente tem muita força, Beto. A população consegue mudar, sim, a realidade. É que muitas vezes a gente fica indignado com algo, mas a gente não se une para poder mudar isso. Concordo, né? E a mudança aconteceu por conta da união da população comigo. Eles forçaram, teve quase 70 manifestações em aeroportos no Brasil inteiro. Então, ou ia resolver, não tinha uma outra opção. Sim. E foi quando eu sempre tive muito medo de entrar para a política. Vieram muitos políticos atrás de mim, Imagina. Muitos. E o que eu entrei, que é meu parceiro até hoje, eu não tive contato com ele quando aconteceu com o Joca. Ele fez tudo sozinho. Ele entrou em contato com Brasília, ele falou com o ministro, que é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou o que aconteceu, ele falou, gente, tem que resolver isso sem falar comigo, sem pisar na minha casa para fazer um vídeo para engajar o Instagram dele. Ele não fez isso. A gente só foi saber porque a assessoria dele ligou, falando, olha, será que você pode vir no escritório, que a gente tem a questão de Brasília, tudo. E eu fui lá que eu conheci o Rafa, que é o Rafael Saraiva, que é deputado estadual. Isso. E ele fez sem querer nada em troca.
Aí aquilo me surpreendeu, porque eu tinha fila de... Tinha um deputado estadual que foi mas atrás. agora é uma lei federal. É federal. Ela é federal, né? Ela já passou? Não, ainda não. Ela ela vai para a última comitiva. Tem aquelas comissões Comissões. todas de... Ela vai para a última agora. Para daí colocar em pauta, para daí ser votado, para daí para o Senado. Não, votado já foi. Ah, já foi? Ela já foi votada, tá aprovado. Ela volta para o Senado só para poder ter algum ajuste no texto, caso precise. Aí vai para o presidente sancionar. Aí vai para o presidente sancionar. Parcial, ou completo, ou vai, volta... Isso. Tá. Assim, eu não tenho medo do presidente não sancionar, até porque quem foi o estopim de tudo isso foi ele. Ele que deu o primeiro pronunciamento, a primeira-dama deu o pronunciamento dela, então foi quando o estopim todo estourou. E eu fui até lá, falei com o Rafa é muito parceiro do Fernando Marangoni, que é um deputado federal. Federal, que é ele que cabeça lá na Câmara Exatamente. dos Deputados. E o ministro Silvio Costa Filho que me chamou até Brasília e ele sentou comigo, ele falou assim, João, o que você quer fazer? Ele falou... Qual é a ideia da lei? A lei, ela traz, além daquele padrão, né, de trazer dignidade e bem-estar para eles, envolve muita coisa. Envolve ter um veterinário no aeroporto exclusivamente para os animais que estão em trânsito. São muitos? Muitos. Tem números, assim, quantos cachorros, gatos? Não tem. Eu não tenho esse número para te dar. Para ter até um veterinário, eu digo pela quantidade. Mas tem que ter porque... Não, porque às vezes não basta um, né? Não, então, exato. Tem que ser proporcional. Sim. Mas normalmente que nem a gente, no aeroporto vai Guarulhos, tem uma central de médica em Guarulhos e lá que tem não um médico veterinário, só. Né, quando não chegou. Tinha. Você pede um veterinário no teu vídeo, ninguém chega. Não. Chegou 7 horas da noite só. Só para dar o óbito nele. Que é aquele que a gente viu atestado. Exato, feito à mão ainda. É à mão, eu vi. E ter o veterinário, ter um espaço dedicado aos animais refrigerados dentro do aeroporto, ele dentro da cabine. Deixa eu falar, por exemplo, hoje eu já vejo muitos cachorros e gatos dentro da cabine. Mudou muito. Ele poderia, pelo tamanho... Ainda não. Só com a lei. Ele, pelo tamanho, só com a lei. Porque ele é super adestrado. Sim. Ele vai ser melhor do que muita gente que eu vejo dentro do avião. Com certeza. Mas muito melhor. Porque Nossa, tem um povo que o que faz de barulho... Gente, eu não tenho nada contra, mas... Seres humanos? Seres humanos? Não tenho nada... não tenho nada contra seres humanos. Mas é que tem boa parte. Mas é que tem muita gente em avião que atrapalha muito mais do que muito mais. qualquer bichinho. Muito mais. O Astor ia sentar e ia ficar quietinho. Eu vi uma vez um senhor com um gatinho, ele estava no coisinho, eu adoro gato, Sim. óbvio, né? E aí o gato me deu... Agora, tinha um povo falando que não parava, era uma coisa que estava atrapalhando o mundo. Sim, e isso para mim é uma coisa muito forte, porque fora do Brasil você encontra, eu já cheguei a voar com um dog alemão gigante no mesmo avião. Mas tem o cachorro de... Apoio emocional. Apoio emocional, daí pode ser qualquer tamanho, não é? Aí pode ser qualquer tamanho, porque por lei eles são obrigados a entrar no avião. Sim. Da mesma forma que um cachorro um cão-guia. Cego, né? Isso, um cão-guia também é obrigado. Mas isso não... Eu preciso que seja para todos. Porque eles são nossos filhos, então precisa ser para todos. E a lei comporta isso. Vai abarcar tudo isso. Sim, tem umas regras, mas eu acho que isso... Todo mundo precisa ter regras para isso. O lugar do cachorro. Exato, isso. Tem o voo pet friendly para poder. Tem voos específicos que você, quando você comprar a passagem, você tem que saber que vai ter um animal a bordo. Então, essa lei ela é muito completa. Quem está fazendo é a senadora Margarete Busetti. Ela está sendo a relatora. Ela pegou 4 projetos de leis e ela juntou os 4 e pegou as melhores ideias de cada. Astor, não. Parou, senta. Já está acabando, Aço, já está acabando. Parou. Não, ele é assim o tempo inteiro. Tá. E ela pegou as sugestões da ANAC, porque, para você ter uma ideia, eu acho que eu não falei. Quando aconteceu, a ANAC abriu uma consulta pública. Não sabia. Ela abriu uma consulta pública para entender o que a população quer para animais dentro de aeroportos ou em aviões. Normalmente, a ANAC ela abre uma consulta pública para quando ela vai abrir um aeroporto novo, então ela quer saber a opinião da população da cidade, para saber o que pode melhorar dentro. Eles têm em torno de 80 a 100 sugestões quando isso acontece. Quando aconteceu com o Joca, eles tiveram quase 4.000. Para você ter uma ideia, quando você vai dar a sua sugestão dentro dessa consulta pública, você tem que fazer um cadastro enorme para você poder dar a sua sugestão. Foram quase 4.000, foi a maior da história da ANAC. Então, isso pegou muita força também.
Aí a senadora ela está fazendo essa lei, ela já passou por várias comissões, agora ela vai para a última, se eu não me engano, que é de infraestrutura, que querendo ou não é uma das mais importantes porque é o operacional. Depois disso, acho que ela volta para o Senado para ser corrigida caso as comissões pedem alguma coisa, aí vai para a sanção do presidente. Então, eu acredito que isso não demore muito para acontecer, até porque a gente já conseguiu o Plano Pata, né, que é a regulamentação de transporte aéreo para animais no Brasil. Então, isso a gente lançou em novembro do ano passado. Normalmente, uma regulamentação para o Brasil demora em torno de 5 anos para ser feita. A nossa demorou 5 meses. Eu fui a Brasília, assinei o Plano Pata junto com todas as companhias aéreas, porque todos assinaram, prometendo que ia se adaptar ao Plano Pata, que é a questão de rastreabilidade da caixa. Tem muita coisa que envolve o Plano Pata, mas não tem força de lei. Então, ele não obriga a fazer. Mas ela já foi um passo muito grande eles terem assinado isso e estarem conscientes que eles têm que fazer. Só que a lei federal vai obrigar. Então, claro, é o que eu penso, gente. A gente quer muita coisa dentro da lei, mas tem muita coisa que acaba não sendo viável. Então, precisa se adaptar para que todos se sintam bem. Melhor tem uma lei agora que aconteça e ela ir melhorando do que você já querer criar a lei perfeita. Perfeita. Porque não vai ser, não vai entrar. Não dá. As companhias aéreas estão abertas a essa lei? Estão abertas. Não está tendo lobby contrário? Nada? Não está. Hoje elas estão muito abertas a isso. Tá morrendo de medo da câmera. Eu tenho medo dele. Pronto. Eles estão muito abertos a isso. É claro que tem as ressalvas de cada companhia aérea, e isso é compreensível, concordo. Porque, assim, você tem que ter o bem-estar tanto deles, mas tem pessoas que têm medo de cachorro. Tem pessoas que têm... Então, então as pessoas têm uma alergia, bobagem, medo. Tem uma fobia, que eu não entendo isso. Então, tem que olhar dos dois lados. Mas é uma coisa que eu falei, porque a gente primeiro lançou a lei estadual, né, que o governador não sancionou. E seria isso que a gente fala? Para o estado de São Paulo. E ele não sanciona por quê? Não sei. Mas você sabe que, eu até falei na rede social, ele tem 5 cachorros. O governador tem 5 cachorros. E eu falei para ele, eu vou ser bem sincero. O governador respondeu, o Tarcísio. E eu fui bem sincero para ele. Eu marquei ele no Instagram e isso deu muita visualização. Eu falei, como que você vai levar os seus cachorros? Porque para mim a lei ela tem que ser feita para a população. Sim. É para um bem-estar nosso. Até porque ele está sentado na cadeira porque nós colocamos ele ali. Então ele tem que trabalhar para a gente. Então, por que não foi sancionado? E a gente, na lei estadual, a gente nem pediu muita coisa na lei estadual. Era mais uma adaptação dos aeroportos para receber eles. Até porque a lei federal que vai entrar dentro de... Porque a competência federal, as companhias aéreas, né? Sim. Então, até isso. E ele não sancionou. Então foi uma primeira vitória que poderia ter existido já e não existiu. Eu até prefiro que ele não tenha sancionado, sabia? Também pela federal já pega a barca. Tem alguma ideia de quando vai ser colocada final? Eu acho que até o meio do ano que vem a federal já saia. Certo. Ela já acaba sendo sancionada. Porque como já passou em quase todas as comissões, então acaba sendo mais rápido. O que demora é a questão de escrever a lei, ela ser aprovada no Senado para poder ir para as comissões. Aí depois, como ela foi assinada, ela foi votada como sim, então para as comissões demora um pouco, mas está na última. Eu acho que é a última, se não me engano. E após isso, só volta para poder ter a correção de alguma coisa que alguma comissão pediu, e após isso vai para o presidente. Então isso até junho do ano que vem acho que resolve. Pode ser feito ali. Hoje você levaria o Astor de avião? Não. Mesmo com essa lei entrando? Com a lei entrando na cabine comigo, sim. Não tem uma outra possibilidade. Não tem, tanto que eu vim do Mato Grosso para cá com ele com uma empresa de transporte. Eu ia perguntar, porque ele esteve em Sorriso. Sim, ele ficou. Você mudou de volta para São Paulo com 16 malas? Foi com menos, na realidade. Aí veio tudo de transporte. Porque muita coisa eu acabei doando. Então, na cabine você aceita, se não for na cabine você... Não aceito. Ou você vai deixar ele no hotel, ou com a sua mãe, ou não vai viajar. Exatamente. Eu acho que é mais possível não viajar, até porque eu já neguei muito convite porque eu não pude levar ele.
Então, hoje, a minha imagem é com o Astor. Não, é praticamente a mesma coisa que com o Joca, mas hoje eu não aceito muita coisa porque eu não posso levar o Astor. Eu vou para restaurantes, Beto. Eu ligo antes para Nem falar todo se pode. restaurante vai poder. À Aceita. noite, você vai encontrar Sim. seus amigos, não tem como. Não, aí ok, ele fica em casa. Sim. Assim, até porque a gente tem Vai que ter sair nossa também vida. pra paquerar um pouco. Você está casado? Não. Então, para casar tem que também, para namorar alguma coisa. Olha, mas é Tem que difícil. gostar. Não, eu vi um negócio no Instagram que eu adorei, acho que um psicólogo que eu sigo, eu gosto dele, esqueci o nome dele. Que a mulher para mim falou assim: eu fui na casa do meu namorado, a gente estava começando a namorar, ele tem um gato, mas eu não gosto de gato, e eu tô querendo, e ele quer que o gato dorme na cama, o que eu faço? Falei, o seu namorado que troca de namorada. Exatamente. O gato tava lá, amor. Exato, a casa é dele. O gato já estava lá. Sim, Então, o gato é prioridade. Me falaram, mas não é bem assim. Eu falei, assim sim. é sim. Você conhecer uma pessoa, ela tem cachorro, tem gato, tem isso, aquilo, você não pode querer entrar em disputa com aquele animal. Exatamente. Até porque é ruim para todo mundo, mas principalmente para você que vai. Se for uma pessoa consciente, você vai ficar sozinho. Você sabe que eu falo uma frase que ela é muito forte para mim. Você, normalmente, a gente vive em torno de 90 anos. Nossa, Deus te ouça. Então, normalmente, se for pensar de uma maneira assim, 80, 90 anos. O cachorro, né, o gato, o animal de estimação, pra gente, ele é uma pequena parte da nossa